Salve, salve, rapaziada. Beleza? Bem-vindos a mais um Síntese Gana Real. Sou o Luan. Hoje eu vou falar um pouco de empoderamento, né? O que é o empoderamento? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa praticar, a gente precisa ter, e que eu vejo a galera não ligando muito para isso e contribuindo para que outras pessoas não se empoderem, né? O empoderamento principalmente de pessoas pretas, mulheres pretas e homens pretos. Durante a vida toda, a gente passa por muitas situações que fazem com que a gente não se sinta legal, não se sinta bonito, não se sinta bem-quisto, não se sinta agradável aos olhos de um determinado público, né? Normalmente isso acontece bastante na infância. Na infância, eu lembro que no meu colégio eu era o único preto. Só aí já era diferente. E todo mundo vinha com aquela falsa ideia de que, mas você só é um pouco mais diferente. Não, eu sou totalmente diferente, mas isso é bom, né? A gente tem que naturalizar que ser diferente é legal, né? Mas eu não era e não seguia os padrões de beleza da maioria das pessoas, né? Meu cabelo era mais encrespado, meu tom de pele é diferente e tudo bem, só que eu não entendia naquele tempo o que isso ocasionaria, né? Então já fui deixado de lado, sim, já fui zoado, sim. E na infância a gente achava que isso era normal, né? Os mais velhos de hoje em dia, da década de 70, 80, sempre adoram falar aquela frase, né? De, mas no meu tempo não existia bullying e tá tudo bem comigo. Pois é, isso é totalmente errado. A quantidade de pessoas que tem que tomar calmantes, tem que tomar produtos que ajudam a dormir, cresceu assim grandiosamente nos últimos anos. Porque tudo fruto de vários traumas que eles tiveram na infância e que acharam que era normal, né? Eu acho que reconhecer que você precisa de ajuda é o primeiro passo, né? E sobre pessoas, crianças negras, elas sofrem ainda mais, porque muitas das vezes os pais não falam sobre isso com elas, né? Eles simplesmente acham que não se precisa falar sobre. Isso acontece comigo. Os meus pais não conversavam comigo sobre questões raciais e hoje, depois de adulto, eu vejo o quanto isso me fez falta. Mas enfim, voltando ao tema principal, que é o empoderamento. Quando os pais não entendem essa necessidade de falar sobre alguma coisa, eles também não acham que exista a necessidade de empoderar suas crianças. Isso é fato. Então, eles adoram bater nas suas costas e falar assim, não, fica tudo bem, você é bonito, você é lindo. Mas eles não entendem que talvez para uma sociedade isso possa te incomodar. Principalmente mulheres pretas, que são sempre esquecidas em relacionamentos, são sempre deixadas de lado. Isso acaba gerando uma frustração que elas só vão se dar conta lá na frente. A pergunta é, o que você faz? Você empodera alguém? Você se empodera? Você se acha bonito? Você se acha... você se gosta? Essa é uma pergunta bem pertinente porque eu mesmo me faço essa pergunta todos os dias. Não são todos os dias que eu tô bem, não são todos os dias que eu gosto de me arrumar e etc. Mas é uma coisa que eu venho trabalhando, né? É uma coisa que eu busco melhorar a cada dia, porque se eu não der o primeiro passo, não vai mudar sozinho, né? E eu tento puxar os meus amigos para isso. Então, eu falo sim que ele é bonito, ela é bonita, porque a gente precisa se valorizar, principalmente enquanto pessoas pretas. A sociedade, ela você não vê pretos em propaganda, dificilmente. Por quê? Porque eles não acham que o padrão negro é algo bonito de se ver. Então, a gente precisa mudar isso. A gente muda isso, nós, como sociedade, enaltecendo a beleza preta. Viva o Black Power, né? Não Black Power só cabelo, mas o poder preto, né?
A questão do empoderamento surgiu lá na década de 20, né? Eu tô aqui com um artigo da revista Afirmativa que fala sobre isso, né? Então existem diversos autores que já citaram sobre o que é empoderar, mas basicamente isso foi tratado com muita força lá na década de 70, 80, quando eles entenderam que empoderar é quando um grupo ele se autoafirma. Então, isso aconteceu com os grupos negros, os grupos feministas, os grupos de combate à homofobia. Então, o empoderar em si é quando você reafirma que você tem força, que você tem poder, e com isso você consegue, você sendo empoderado, você consegue empoderar outras pessoas. Quando você não tem essa autoestima forte e etc., você não consegue passar isso adiante. Por quê? Porque você mesmo não se reconhece e não se gosta. Então o primeiro passo para você tentar ajudar qualquer pessoa é você procurar se sentir bem. Se sentir bem com o seu peso, se sentir bem com o seu cabelo, com as suas roupas, com os seus jeitos, com as suas tatuagens. Porque no final das contas, cara, é isso que importa, é a gente se sentir bem, não a gente agradar um grupo. Então quando você começa a perceber isso, você começa a se sentir melhor. Aí eu separei algumas características do empoderamento, que são o cognitivo, o psicológico, o econômico e o político, né? Quais são cada um? O cognitivo tem a ver com a conscientização a respeito do racismo e entender que como o sistema é racista e como isso te afeta, né? Quando você adquire essa consciência de que sim, o sistema, principalmente, vamos falando no âmbito brasileiro, né? A gente já teve leis eugenistas, então o Brasil já quis deixar a população branca, né? Então, quando você entende que esse sistema é errado, que esse sistema não te favorece, que esse sistema te limita, você passa a ter uma conscientização maior. E não é porque não acontece com você. Você pode ser preto, pode estar ouvindo esse podcast, pode pensar, pô, mas eu nunca passei por isso. Pô, cara, legal, você nunca passou por isso, mas não quer dizer que um irmão seu nunca tenha passado. O fato de você se compadecer com alguém que já tenha sofrido e saber que você pode viver isso, faz toda a diferença para você ter um pensamento diferente, né? Aí a gente tem o psicológico, que aí envolve a autoestima, a autoconfiança e a autovalorização do seu corpo, do seu cabelo, da sua ancestralidade. Sobre isso que a gente está falando hoje, né? Mais do psicológico. Então, quando você entende que sim, a sua beleza é bonita, que você não é exótico, que o seu cabelo não é ruim, seu cabelo não é duro, seu cabelo, enfim, seu nariz não é grande, seus lábios não são enormes, como algumas características que algumas pessoas fazem para você se sentir mal. Quando você entende que ser negro, ser preto, ser preta é um sinônimo bom, você passa a se ver de uma outra forma, você passa a construir mais um conceito de afirmação, você começa a se gostar mais, né? Tem o conceito do empoderamento econômico, que é ocupar cargos e funções em grandes empresas, é saber que você pode e deve ocupar cargo de vice-liderança, de diretor, de presidente, de CEO. Ninguém pode falar que você não pode por conta de ser negro, né? Hoje a gente vê todas as profissões requerem um máximo de respeito, como gari, faxineiro e etc. São cargos mais honrados até do que alguns políticos, alguns presidentes de algumas coisas que são corruptos, etc. Mas a gente não tem que se ver só em cargos dessa magnitude. A gente pode se ver nos cargos que a gente quiser, né? Preto não pode ser sucesso só se ele for pagodeiro ou jogador de futebol. Ele tem que ser executivo também. Ele tem que ser dono de empresas. Ele não tem que se contentar em ser doméstico, em ter
trabalhos que exijam mais da força do que do pensamento, né? Porque quando a gente olha o mercado de trabalho, todos esses que são desvalorizados são, em suma maioria, por pessoas pretas. São pessoas pretas que estão lá trabalhando, são pessoas pretas que estão lá na linha de frente. São as que mais morrem, são as que mais têm problemas de saúde, são as que mais têm problemas econômicos por algum motivo, né? E tem o empoderamento político, né? Que é você observar a sociedade como um todo e propor ações para melhorias, né? Você vê como um todo e vê o que você pode fazer para melhorar a sociedade para pessoas como você. Ah, Lua, mas aí a gente está segregando e deixando os brancos para lá. Não, não é isso, né? Pessoas brancas têm mais oportunidades, sim, no mercado de trabalho, em faculdades. Se você for ver as maiores faculdades do Brasil, a USP, por exemplo, pouquíssimas pessoas de lá vieram da periferia. Por quê? Porque as pessoas brancas têm condições de deixar os filhos em colégios melhores, colégios particulares. Quando essas pessoas que estudaram a vida toda em colégios particulares vão competir com quem veio da periferia, com o ensino defasado, as pessoas da periferia não têm a mínima chance de competir. Porque essas pessoas que são de classe média alta ou de classe alta, elas têm todas as oportunidades, não precisavam trabalhar, precisavam só estudar e conseguem as vagas nas universidades públicas muito mais facilmente do que quem veio da periferia, da qual as faculdades seriam destinadas, né, para essas pessoas que vieram da periferia e não são. Então é totalmente diferente, né? A questão do empoderamento, quando você pensa de uma forma ampla, nesses 4 pilares, cognitivo, psicológico, econômico e político, você entende quanto de oportunidade a gente tem de ajudar uma outra pessoa e de se ajudar, né? Hoje eu estava falando e falo mais sobre o empoderamento psicológico, porque eu vejo com vários amigos e comigo mesmo que é o que está mais ao meu alcance, que é o que me afeta, porque eu não vou conseguir mudar os outros se eu mesmo não começar a me reconhecer como homem preto e que eu tenha uma autoestima boa. Então, enquanto eu mesmo, como homem preto, não conseguir me reafirmar, não conseguir entender que eu estou bem, eu sou lindo do jeito que eu sou, talvez eu não consiga mudar o resto, né? A reflexão que fica é: quem você empodera? Quem você ajuda a empoderar? Você se cuida? Você se gosta? Essa é uma discussão bem ampla, é uma discussão bem aberta, que eu vou voltar mais pra frente trazendo outras pessoas para dar outros pontos de vista. Mas o que fica a dica de hoje é o seguinte: o empoderamento ele é muito amplo e se empoderar é preciso. Vamos trabalhar com o empoderamento psicológico primeiro, que é a nossa autoaceitação, né? Nossa autoconfiança, a favorecer a nossa ancestralidade, né? De pessoas que morreram para que a gente fosse livre de uma certa forma, né? Não somos totalmente livres ainda, mas enfim, temos que trabalhar isso em nós mesmos para que a gente consiga ter pessoas menos frustradas futuramente. A gente tenhamos adultos melhores, né? Eu comentei com uma amiga esses dias que ela me contou que talvez os pais dela não tenham dado muito apoio para ela, né? E uma das coisas que eu falei é que talvez caiba a ela quebrar esse ciclo, né? Caiba a ela botar ponto final nisso. Então, por exemplo, quando ela for mãe, quando ela tiver sobrinhos, ela trabalhar a autoestima deles. Porque é muito importante, quando essas crianças crescerem, ter alguém que exaltou a beleza delas como elas eram, né? Porque a gente não vê na televisão pessoas negras em propagandas, a gente vê poucos heróis negros, tem bastante agora, né? Mas ainda assim muito abaixo do que existe de heróis brancos. Então, quanto mais a gente empodera essa criança, esse adolescente, esse jovem, mais a gente vai fazer adultos saudáveis, adultos que gostam da imagem que eles veem no espelho, né? E talvez dependa de nós, da nossa geração, querer quebrar esse ciclo de achar que por ser preto não somos bonitos.
Você é preto e você é lindo. Sempre lembre-se disso.